Amado meu, entrego a ti o meu coração, Espírito de Deus eu sou, tua habitação. O Pai Jesus seja com todos. Amém. Muito privilegiado apresentar um desses novos aqui das palestras aqui, né? Lucas Magalhães. Eu tenho o privilégio de trabalhar com ele. Eu conheço o Lucas já faz 10 anos. Quando ele entrou dentro da empresa lá onde nós trabalhamos, um amigo nosso chegou para mim e falou assim, gostaria que você conhecesse um rapaz, ele fala muito de Deus, ele gosta de falar das coisas do Senhor. Amém. E eu estava, como ainda estou, graças ao Senhor, numa pegada muito boa com o Senhor, querendo falar, querendo pregar, querendo evangelizar. Eu vi ele, conheci ele, dei um grande abraço nele, seja bem-vindo. E Lucas Magalhães, ele tem sido um grande servo do Senhor na igreja de São Bernardo. Amém. Esses 10 anos que a igreja tem em São Bernardo, os 10 anos que ele está acompanhando a igreja, foi a igreja que deu esse início e ele começou a fazer parte desse trabalho. E tem ajudado, e Deus tem dado muita sabedoria, muita força para esse jovem, para ele pregar, para ele ensinar e para ele ajudar outras pessoas que estão chegando. É um jovem, eu posso falar que ele é jovem, apesar dos cabelos brancos dele, mas ele é um jovem muito comprometido com a palavra do Senhor, sério na palavra do Senhor, e muito convicto de Jesus Cristo na sua vida. Lucas, ele é casado com a Margarete, tem 2 filhos, a Letícia e o Felipe, e é um grande homem. Deixe que ele fale daqui para frente. Por favor, vamos orar por você. Grande irmão. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, amado, querido Pai, agradecemos ao Senhor por mais esse dia, por este momento maravilhoso, onde somos privilegiados de poder aprender para honrar ao Senhor de uma maneira digna, como só o Senhor merece. Somos gratos por esses homens que aqui estão, que vieram até este local para aprender, aqueles que nos ensinam, aqueles que prepararam tudo. Obrigado, Senhor, por tudo isso, porque sabemos que tudo isso é para a honra e glória do seu santo nome. Nesse momento, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor guie o nosso irmão Lucas, que vai agora nos direcionar a palavra. Tudo que ele fale não seja palavras dele, Pai, mas suas, que ele possa ser guiado pelo teu Espírito, que possamos sair daqui edificados para honrar ao Senhor, que o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Mas agradecemos ao Senhor por esses privilégios que nós temos, de nos reunirmos como a tua igreja para fazer a tua vontade. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém. Amém. Prega, irmão. A paz de Cristo da igreja. Que toda a honra e toda a glória seja do Senhor. O Marcelo só disse essas coisas porque ele me conheceu convertido. Se ele me conhecesse antes da conversão, eu era a verdadeira peste. Mas graças a Deus por tudo isso. E eu louvo a Deus por estar aqui nesse Enoque mais uma vez, revendo tantos irmãos amados e conhecendo tantos outros que eu ainda não conheço. Apesar de ser da mesma família, a gente não conhece todos os irmãos, mas devagarzinho a gente vai conhecendo. E o meu grande prazer de estar aqui é porque diante de mim estão homens que não têm vergonha de se lançar aos pés do Senhor. Homens que, pelo contrário, entenderam o prazer que é estar aos pés de Jesus. Amém. Esse nosso Deus Todo-Poderoso, um Deus amoroso que trouxe para nós o benefício de um plano infalível que culminou com essa semana que nós estamos tratando, que com certeza é importantíssima para todos nós. Obrigado. Que Ele tem tanto para nos ensinar e já nos ensinou demais com essa palestra nova. Que Deus seja louvado pelas palavras que Ele nos trouxe por meio de você
e que assim continue. Talvez eu seja um pouco repetitivo, mas eu não tenho medo porque as lições de Jesus precisam ser reforçadas. Alertando como nenhum outro. Ficou aqui para minha responsabilidade trabalhar a terça-feira. Mauro falou sobre o domingo da entrada triunfal. E a gente vai pular agora para a terça-feira. Uma terça-feira em que Jesus vai ter a sua autoridade desafiada diversas vezes. E ele vai mostrar para dois grupos distintos de pessoas qual era a sua autoridade e como ele ia usar essa autoridade. A palestra vai ser dividida basicamente em 2 pontos. Quando Jesus encontra o primeiro grupo, que é o grupo dos líderes religiosos, o grupo dos fariseus, aqueles que não se submetiam e não queriam se submeter a essa autoridade de Jesus, e eles vão ser alertados pelo Mestre. E depois, mais tarde, no cair da noite dessa terça-feira, Jesus vai se encontrar mais com os seus discípulos. E ele também vai usar a sua autoridade, também vai alertar eles, mas nós vamos perceber que o alerta para aqueles que se submetem à autoridade de Jesus é totalmente diferente. Muitos questionamentos, muitas intrigas, e para cada público, Jesus vai demonstrar a sua autoridade de um modo. O desafio que eu tenho para nós é tentar se transportar para dentro do texto. Não deixar que esses acontecimentos fiquem há 2000 anos atrás, mas que nós possamos, na medida das nossas leituras e das nossas reflexões, tentar entrar lá dentro do cenário, tentar vivenciar a cena, enxergar Jesus falando, notar o público ao redor, para que o texto não seja antigo, para que ele não se passe por ultrapassado, mas que nós consigamos, vivenciando ele, experimentando a cena, conseguir perceber quão grandes coisas o Senhor Jesus fez ali. Amém. São 10 capítulos no sinótico só para falar dessa terça-feira. Não vamos falar de todos os assuntos, mas vamos passear por ela, pela terça-feira, extrair as lições. E eu queria que vocês pensassem numa frase, que vai ser a tese dessa palestra. Jesus tem autoridade de Deus para nos alertar. Amém. Jesus tem uma autoridade que é divina para dizer para mim e para você a respeito das coisas que nós precisamos mudar. Ele tem essa autoridade. E Jesus vem nessa terça-feira, retornando para Jerusalém, entra no templo e começa a ensinar alguns discípulos. E os líderes religiosos rapidamente vão vir até Jesus para questionar a autoridade do Mestre. Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? Quem foi que te enviou? Fatalmente, na cabeça dos líderes estava passando os últimos acontecimentos, a entrada triunfal, que para eles talvez tenha soado como uma profanação. Como que esse homem ousa entrar em Jerusalém como se fosse o Messias? Porque eles não criam. Como que esse homem ontem vem aqui, expulsa os cambistas e faz aquela bagunça no templo? E na terça-feira Jesus está lá de volta e os líderes, vamos logo até ele antes que hoje se faça mais alguma coisa estranha. E Jesus está ali com os seus discípulos sentados ao redor, e os líderes vêm, se colocam no meio e começam a questionar a autoridade de Jesus. Com que autoridade você faz essas coisas? Num português bem claro, a pergunta deles foi: Jesus, quem você pensa que você é? E Jesus sabia da intenção dos líderes. Eles não queriam saber quem Jesus era. Era um questionamento. E por isso Jesus não vai responder a pergunta exatamente, mas ele vai lançar uma pergunta por cima. Vai buscar lá em João Batista o desafio contra os líderes religiosos. Vai falar: olha, eu respondo se vocês me responderem primeiro. O batismo de João, ele era dos céus ou ele era dos homens? E os líderes, no meio desses discípulos que estão sendo ensinados por Jesus, parece que vão se virar para trás e vão combinar entre eles. Bom, se nós dissermos que era do céu, ele vai perguntar por que nós não cremos. E se nós dissermos que era dos homens, o povo vem para cima de nós porque consideravam João como um profeta. E aí eles ficam sem resposta, viram para Jesus e dizem: olha, Jesus, a gente não sabe. Se vocês não respondem,
eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. E também nem precisa dizer porque o ministério de Jesus mostrou e evidenciou a sua autoridade. O povo que ia até Jesus para ouvir ele ensinar, notava que ele não ensinava como os escribas e fariseus, porque Jesus ensina como quem tem autoridade. Jesus fazia aquilo que ensinava, vivia as coisas que pregava, e a autoridade de Jesus era demonstrada desde o início do seu ministério. Para que essa pergunta agora dos líderes? Jesus tinha autoridade para julgar, como ele vai dizer lá em João capítulo 5, e logo ele vai usar essa autoridade de julgamento contra os líderes religiosos. Jesus tinha autoridade também, tem, para perdoar pecados, e vai usar essa autoridade em benefício dos seus discípulos, daqueles que se submetem à sua autoridade. Então, para que agora essa pergunta dos líderes? As Escrituras falam sobre um homem que é o Filho de Deus, o Emanuel, o Quírios, o Salvador, o Messias, o caminho, a verdade e a vida, um Rabi verdadeiro, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, o Cordeiro de Deus que limpa os meus e os seus pecados. De quem é que ela está falando? É de Jesus. Mas os líderes não queriam saber de nada disso. Eles não queriam saber da autoridade de Jesus. Eles queriam era questioná-lo. E por isso eles vão ser confrontados por Jesus. Jesus vai devolver o questionamento, né? Vocês vêm a mim perguntar qual é a minha autoridade? Eu vou perguntar sobre a autoridade de vocês. E para isso Jesus vai propor duas parábolas. E uma delas é Mateus capítulo 21, a parábola que nós conhecemos como a dos vinhateiros maus. Um homem, dono de uma propriedade, plantou uma vinha, construiu uma cerca, um lagar, edificou uma torre, arrendou essa vinha a alguns lavradores e se ausentou do país. Quando chegou o tempo dos frutos, ele enviou servos para poder reaver a sua parte dos frutos. Mas quando chegou o primeiro servo, aqueles lavradores fizeram o quê? Agarraram um, espancaram o outro, apedrejaram e mataram. E lá na parábola vai dizer que o dono da vinha pensa no seguinte: eu vou enviar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Mas quando o filho chega, o que os lavradores planejam? Olha, aquele é o herdeiro, ele é o filho, vamos matá-lo e aí nós ficaremos com a herança. Jesus, quando chega nessa parte da parábola, coloca uma pergunta para os líderes religiosos: o que pois fará o Senhor da vinha a esses lavradores quando voltar? E aqueles líderes, cheios da sua justiça, cheios do seu modo perfeito de obedecer à lei, como eles criam, vão dizer prontamente para Jesus: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros, que lhes remetam os frutos nos tempos devidos. Parece que aquela multidão que está em volta toda já entendeu, e os líderes também vão entender. Peraí, mas nós acabamos de nos condenar. A nossa resposta foi uma condenação contra nós mesmos. E pelo que essa parábola sugere, eles sabiam muito bem quem era o filho que vinha. Olha, é o filho. Se nós o matarmos, ficaremos com o que é dele. Isso está acontecendo e eles estão sendo envergonhados por Jesus diante de muitas pessoas. Será que eles queriam realmente saber sobre a autoridade de Jesus? Eles vão sair, mais tarde, vão se fundir. Fariseus com herodianos vão trazer a questão do tributo para tentar confundir Jesus. Depois vem os saduceus com aquela questão da ressurreição da mulher que teve 7 maridos. Depois vem o mestre da lei. E eles vão tentar colocar Jesus em algum tropeço, alguma falta, alguma acusação. Mas Jesus sai de todas elas porque ele tinha sabedoria e autoridade para isso. Aqueles homens fingiam ser submissos a Deus na sua forma de ser, na sua aparência, mas não reconheciam nem o Filho de Deus. E é triste perceber que às vezes, na igreja, no nosso meio, também tem gente assim. Gente que finge ser submisso a Jesus,
mas na verdade não é. Irmãos, que eu não sei se posso chamar de irmãos, que premeditadamente introduzem heresias na igreja. Pessoas que semeiam divisão na igreja. Pessoas que destroem o corpo de Cristo intencionalmente, buscando propósitos que talvez, ou com certeza, sejam malignos. E que não são nossos irmãos. Estão disfarçados de povo de Deus, como esses líderes estavam aqui no meio dos ensinos de Jesus. O alerta de Jesus para esses homens é que eles não vão ser aceitos. Eles não vão ser aceitos. E os sinóticos, os evangelhos sinóticos vão dizer, né? Jesus vai começar uma série agora de repreensões contra eles, que começa dizendo assim, né? Imagina a cena. Jesus, os discípulos todos assentados que estavam ouvindo, e os líderes aqui no meio. Jesus vai deixar de olhar para os líderes agora, vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Eles querem a autoridade de Moisés. Eles querem o posto, a posição, a influência de Moisés. Atam fardos pesados nas costas do povo, mas nem com um deles ajudam a carregar. Eles querem a autoridade de Moisés, mas eles não têm essa autoridade. Eles exercem as suas obras diante dos homens com o fim de serem vistos. Eles alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas. Eles querem a autoridade de Moisés, mas eles não têm essa autoridade. E aí parece que Jesus agora vai deixar de olhar para os seus discípulos e vai olhar de novo para os líderes e vai começar uma série de 8 ais contra ele. Ai de vós, fariseus hipócritas, olho no olho. Ai de vós, fariseus hipócritas. E durante essa série de repreensões, Jesus vai dizer: vocês comem uma mosca e engolem um camelo. Vocês rodam céu e mar para fazer um prosélito, e quando o fazem, o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Porque vão ensinar, essas aqui são palavras minhas, vão ensinar eles a seguir os seus costumes em vez de seguir a lei de Deus. Vão ensinar eles a seguir as suas doutrinas, os seus dogmas, que estão passando longe daquilo que Deus ensinou. Jesus estava alertando aqueles líderes com um alerta que serve também para nós. Aqueles homens precisavam ter mais compromisso com a verdade do que com as suas posições. Para eles, defender a posição era tudo. Ainda que eu precisasse sacrificar a vontade de Deus. Mas Jesus vai dizer que não deve ser assim. Eles se preocupavam em viver pelas aparências, estabeleciam a sua própria forma de viver a espiritualidade e vendiam isso para o povo como se fosse parte da vontade de Deus. Um conceito de justiça baseado somente no conhecimento e não na maneira de viver. Bastava você saber a lei, e eles sabiam. Os líderes recitavam a Torá de cor, sabiam longos textos. Mas Jesus vai dizer para eles: publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que o publicano sabia da lei? Saberia talvez os costumes diários que eles praticavam, saberia talvez aquelas rotinas religiosas que eles praticavam. Mas Jesus vai dizer: eles entram primeiro do que vocês, porque creram no anúncio de João, e pela fé crerão também em mim. Aqueles líderes não estavam percebendo, tentavam tanto honrar a Deus, mas rejeitar Jesus era rejeitar o Pai. Jesus diz isso também em João capítulo 5, verso 23, aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E a rejeição de Jesus era exatamente a rejeição da eternidade. Rejeitar Jesus era perder a herança no reino. E a última repreensão de Jesus contra esses líderes vai ser: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Mateus 23, 33. Logo vai vir aquela mensagem: apartem-se de mim. E é para esses homens que Jesus vai dizer isso. É se referindo também a eles, para um destino trágico, malditos para o fogo eterno. E aí a gente fica pensando, né, nesse dia, quando todas as nações vão ser reunidas diante de Jesus e ele vai separar uns à esquerda e outros à direita.
A gente pensa que à esquerda vão estar aquelas pessoas que são idólatras, homicidas, incrédulas, e aí todo o outro mal que a gente imagina. Mas pelo contexto, Jesus vai dizer que do lado esquerdo também estarão muitos religiosos. E ele já tinha dito isso na sua conclusão, lá no Sermão do Monte, Mateus 7, que naquele dia muitos lhe dirão: Senhor, Senhor, no seu nome nós não pregamos, fizemos milagres, curamos, expulsamos demônios. Mas Jesus vai dizer: eu não conheço você. Nós nunca tivemos um relacionamento. Deixa eu fazer uma pergunta. Quão distante da nossa realidade está essa situação? Não adianta pensar no mundo religioso. O mundo religioso já tem os seus problemas e a gente talvez já saiba muitos deles. Estou falando de nós, como comunidade que ouve e obedece a palavra de Deus. Quão perto isso está de nós? Quão perto isso está de mim? Eu sei que todos nós, um dia da vida, nos submetemos a Jesus, porque a conversão é isso, é aceitar Jesus como Senhor, é aceitar a sua autoridade. Mas talvez o tempo vai passando, e Deus pela sua misericórdia vai nos moldando, e vai nos transformando, e nós começamos a achar que estamos acertando, e que estamos fazendo muitas coisas boas, e que estamos ficando perfeitos demais, bons demais, santos demais. E aí, a palavra de Deus começa a se tornar impessoal, porque a pregação dominical, ela é para o meu irmão, que tem que ouvir. As leituras que eu faço das Escrituras, puxa, seria tão bom se o irmãozinho lá entendesse esse texto. E já não é mais comigo. E o que o Senhor fala, eu digo que obedeço, mas às vezes nas minhas atitudes mais simples, eu não me submeto à autoridade dele. Eu já vi aqui, nesse enorme, em outro ano, logicamente, um irmão vinha aqui na frente falar como na nossa vida em comunidade é importante nós colocarmos os interesses dos irmãos acima dos nossos. E aí, quando ele terminou a palestra, deu a hora do almoço, parece que abriu uma porteira. Porque sai todo mundo correndo para a fila do almoço, brigar pelo primeiro lugar. Se nós entendemos o que a palestra ensinou, e se nós dizemos que entendemos e queremos nos submeter a Jesus, eu quero ver a gente brigando pelo último lugar. Ninguém precisa vir aqui e dizer: ó, os mais velhos na frente. Não precisa. Não precisa dizer isso. O irmão não precisa vir aqui da diretoria e falar assim: ó, você que está com 2, 3 colchões escondidos lá no alojamento, tem irmão sem colchão. E aí eu fico bem quietinho, né? Vou dormir só com um. Eu sei que se submeter à autoridade de Jesus não tem a ver com fila de almoço e não tem a ver com colchão, mas começa por aí. Começa por aí, porque o ensino de Jesus precisa ser para mim. Ele precisa ser para mim. Naquela Páscoa, em que muitos religiosos vinham de várias partes da nação celebrar um dia, uma festa espiritual, tinha ali gente que não se submetia à autoridade de Jesus. E eu digo com tristeza que pode ser, eu espero que não, mas pode ser que haja alguém assim, aqui no nosso meio. Eu digo com tristeza, eu espero que não, porque Jesus deixa bem claro que aqueles que rejeitam voluntariamente a sua autoridade sofrerão uma punição trágica. Sem submissão a Jesus, o homem não tem desejo de mudança. Nós não mudamos por nós mesmos. Nós não decidimos mudar do dia para a noite porque nós, não, porque Jesus. Amém. E se nós não nos submetermos a Jesus, nós não vamos mudar. E se nós não mudarmos, o céu não é para nós. Então o alerta de Jesus até aqui, que é duro, é doloroso, é severo, é repreensão severa, é para os líderes, é para aqueles que não vão entrar no descanso, Jesus diz. Lembrando o que Deus falou para os incrédulos lá no deserto: vocês não entrarão no meu descanso,
claramente rejeitam a minha autoridade. E parece que a pancada é tão forte, né? Até agora só Jesus fala, os líderes estão passando esse vexame diante de todos aqueles discípulos. O que fazer? Vamos embora. E eles saem para tramar a prisão definitiva de Jesus. E agora a conversa vai mudar, porque agora Jesus vai estar mais calmo, rodeado pelos seus discípulos, aqueles que sim se preocupam em se submeter à sua autoridade. Amém. E aquilo que era severa repreensão, os alertas desse Jesus, que tem toda a autoridade, que foram repreensão contra os líderes, agora são orientação consoladora para os seus discípulos. E tudo vai começar com Jesus se sentando e observando os ricos trazer as suas ofertas no gasofilácio. Vem um e deposita um monte, vem outro e mais um monte. E aí quem vem? Vem aquela viúva pobre. E Jesus é como se dissesse para os seus discípulos: vocês viram sair daqui agora homens que se passam por povo de Deus, mas eu vou dizer para vocês quem é povo de Deus. Ali, ó, aquela mulher pobre é povo de Deus. Aquela que trouxe 2 lepros sentados e depositou ali, deu mais do que todos os outros. E Jesus vai começar dessa maneira, reconstruir na mente dos seus apóstolos o conceito sobre o que é bom e o que é mal. Jesus vai mostrar para os seus discípulos que bom não é aquilo que parece. Mas parece que os discípulos ainda estavam meio confusos nessa questão, porque logo que acaba esse acontecimento, eles vão olhar e vão dizer: olha, Senhor, que grandes pedras, que construções maravilhosas nesse templo. E é interessante o que Lucas traz no capítulo 21, quando ele fala sobre a oferta da viúva pobre, porque sugere que essas ofertas que eram entregues pelos ricos, elas eram usadas para enfeitar o templo. E Jesus vai ouvir os apóstolos dizendo isso: ó, se todo mundo der como aquela mulher, o templo não vai ser tão bonito. Tá certo, a oferta dela foi boa, mas ainda precisamos desses homens ricos. E Jesus vai começar a reconstruir na mente deles essa questão sobre aparências e sobre realidade. E os apóstolos precisavam realmente distinguir essas coisas. Isso ia fazer diferença para eles. Aprender a olhar pela perspectiva de Jesus. Jesus desafia os seus discípulos, nós, aqueles que se submetem à sua autoridade, a ser como Ele, a pensar as coisas de uma maneira nova. Ele já tinha dito isso lá no Sermão do Monte: vocês ouvem o que é dito por aí, vocês sabem o que as tradições, o que os líderes falam, um caminho largo, mas eu porém vos digo, o caminho não é tão largo, pelo contrário, ele é estreito. E para que a gente consiga achar essa porta estreita, ele vai dizer: vocês precisam começar a enxergar as coisas como Deus enxerga. Olhar as coisas pela perspectiva que Deus olha. A tradição, o conceito religioso, tudo isso estava ultrapassado. Tudo isso era passado e passava longe da vontade de Jesus. Mas olhando para Jesus, eles iam saber como ser. Olhando para Jesus, eles teriam um modelo perfeito de como cumprir a vontade de Deus. Eles logo vão entender, e a gente nota pelo livro de Atos e pelas cartas, eles logo vão entender que ser discípulo é ser imitador. Jesus não nos chamou para a gente inventar nada. Jesus não chamou a gente para a gente bolar um plano sobre uma nova maneira de viver. Não. Ele nos chamou e disse: sejam como eu, vivam como eu. O templo, os sacerdotes, essas coisas todas ruiriam. Jesus vai dizer para eles: grandes pedras, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essas coisas todas vão passar. Esse modelo de se cumprir a vontade de Deus no templo, isso vai embora. Mas para os discípulos isso não faria diferença nenhuma, porque o cumprimento da vontade de Deus seria na vida deles, todos os dias, em tudo que eles fizessem, em cada um dos seus passos, em cada uma das suas atitudes.
E é isso que Jesus nos alerta também. O mesmo alerta que deu para eles, Ele nos dá para nós que nos submetemos à autoridade dele. Amém. Que uma vida de submissão a Cristo não consiste de aparência. Que uma vida de submissão a Cristo consiste em mudança, em transformação para ser como Ele. Seja Deus. E para que a gente chegue lá, nós vamos ter que ser como a viúva pobre. A gente vai ter que dar tudo. Porque enquanto a gente só der o que sobra, nós nunca seremos parecidos com o Senhor. Verdade. Jesus está observando as nossas ofertas. Jesus está observando como eu me oferto, como eu entrego, quanto eu entrego. É agradável a Deus? É tudo? Ou é só o suficiente? O que eu preciso mudar para ser como Jesus? Qual é o conceito que nós temos de vida cristã? Mauro já falou sobre isso, né? Como que está a minha vida cristã, o meu cristianismo, lá na minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos na congregação, com os meus colegas de trabalho, com os meus vizinhos, lá na faculdade, na rua por onde eu passo? O que as pessoas veem quando elas olham para mim? O Lucas? Se elas veem o Lucas, eu estou fracassando, porque eu fui chamado para ser um candeeiro. E as pessoas precisam ver o brilho de Cristo nas nossas vidas. Como conseguir brilhar, Jesus? Como conseguir brilhar nesse mundo tão cheio de desafios? Esse vai ser o ensino de Jesus agora, porque Ele vai recolher os seus discípulos e vai levar eles, já no cair da noite, lá para o Monte das Oliveiras. E chegando lá, essa questão ainda está incomodando, né, a cabeça dos apóstolos. Como assim o templo vai cair? E lá no Monte das Oliveiras eles vão perguntar: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Nos responde, Senhor, quando vai vir a tragédia? E Jesus vai mostrar para eles que seria necessário perseverança, seria necessário vigilância, porque eles passariam por perseguições. A perseguição do Império Romano cresceria ainda muito e se intensificaria contra eles. E que se eles ainda continuassem olhando a vida pela perspectiva daqueles líderes religiosos, eles não conseguiriam perseverar no caminho até o final. Jesus alerta que eles passariam por tempos difíceis. E é esse o mesmo alerta que Jesus tem dado para nós. Nós sabemos as dificuldades de viver nesse mundo. Nós sofremos também aflições, perseguições. Nós temos que lutar contra as nossas cobiças, contra a nossa imoralidade, contra a impureza dos nossos pensamentos e do nosso corpo. Mas lá no Monte das Oliveiras, Jesus vai dizer: vocês não vão estar sozinhos. Vocês não vão estar sozinhos e vocês não vão estar sem orientação. Para os líderes religiosos, Jesus vai dizer: apartem-se de mim, vocês não se submetem. Mas para os discípulos, o alerta de Jesus é: eu vou estar com vocês para que vocês vençam. Amém. Em Mateus, Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E Mateus é quem traz mais detalhes sobre esse sermão, o sermão escatológico, o quinto grande sermão do Evangelho de Mateus. E lá Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Mestre, é o Senhor que tem toda a autoridade, que disse para mim e para você, e disse para aqueles discípulos, e repete há 2000 anos, mesmo nas maiores perseguições, mesmo nas maiores adversidades, mesmo nas maiores lutas, vocês podem vencer. Jesus diz isso para mim todos os dias. Eu falo: Senhor, mas é tão difícil lutar contra as tentações. Ele diz: mas você pode vencer. Não pela sua própria força, não pela sua própria força, mas porque eu estou com você. E isso faz toda a diferença. Por Deus estar conosco, nós conseguimos atender os
os seus alertas. Jesus nos comunicou a sua autoridade. Esse Jesus que tem toda a autoridade nos comunicou uma parte dela. Jesus colocou em nós, ou o Pai colocou a sua semente para que nós sejamos como Ele. E com essa semente de Deus nos fazendo uma porção divina, nós temos força para dizer não, pela autoridade de Jesus, ao pecado, às tentações. Nós temos a autoridade de Jesus não para usar como todo mundo quer usar. Deus eu determino. Deus o Senhor tem que fazer, eu determino. Não. Mas a autoridade que Jesus nos deu nos permite dizer para o diabo: não. Não. Não mais pecar. É uma promessa de ajuda. É uma promessa de consolo. É uma promessa de vitória. A semana que mudou o mundo. Lá no Éden, o desejo do homem já era ter o poder de Deus. Quando a serpente apareceu para Eva, ela disse: come, que se você comer, você vai ser como Deus. E a mulher e Adão, seduzidos por essa possibilidade de ter a autoridade e o poder de Deus, foram lá e comeram. E a busca por ser como Deus fez de uma vez por todas o homem se afastar do seu Criador. Mas Jesus muda o mundo, porque em Cristo nós fomos chamados para experimentar o poder de Deus de uma maneira como nunca antes foi. E nunca, jamais será. Não há nenhuma situação ou circunstância nessa vida que nos faça tão poderosos como nos lançar aos pés do nosso Senhor para obedecê-lo. Nós recebemos de Jesus parte da sua autoridade, enquanto submissos a Ele, para que de glória em glória o nosso ser seja transformado, para nós podermos alcançar a imagem e semelhança dele. Vocês são candeeiros que brilham a minha luz, Jesus diz. As nossas forças não são nada. Se Jesus deixar a gente 5 minutos pelas nossas próprias forças, a gente cai. E é por isso que a gente precisa clamar a Ele por ajuda. Me ajuda, Deus. Eu quero mudar. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Eu acordo todos os dias e peço para Deus: Senhor, me faz lembrar e ter coragem de arrancar um olho se Ele me faz tropeçar, porque é melhor entrar no céu sem um olho do que com um corpo completo e parar no inferno. Por isso, meus irmãos, o desafio é que a gente não saia daqui e volte para as nossas casas e continue cobiçando as mulheres que passam pela rua. E continue gerando intrigas com os nossos irmãos. E continue mentindo. E continue se envolvendo lá nas piadas sujas, nos grupos de WhatsApp, que rola pornografia, mas eu não olho, eu não baixo. Sai disso aí, foge, se afasta para ser como Jesus. O certo homem rico passou pelo caminho do mestre e Jesus disse para ele: olha, uma coisa só te falta para andar comigo. E por causa de uma coisa, esse homem perdeu a chance da vida dele. Por causa de uma coisa, esse homem perdeu a presença de Jesus. O que falta para você? O que tem te afastado de Deus? Ouça o alerta dele. Ele tem autoridade. Amém. Para nos pedir mudança, para exigir de nós essas mudanças. E Ele sabe aonde que nós precisamos mudar. Amém. É com tristeza que eu digo isso, mas 95%, é um chute, mas eu não me arrisco a errar. Não tenho medo de errar. 95% dos irmãos que não estão envolvidos na obra do Reino de Deus é porque estão demasiadamente envolvidos com o pecado.
Infelizmente. E você acha que o esforço desse evento é para quê? Para promover uma congregação? Para promover pregadores? O esforço desse evento é para que vidas sejam transformadas. Para que a gente saia daqui e volte para a nossa casa, para a nossa congregação e queira fazer a diferença, deixando para trás tudo aquilo que nos impede de ser o que Deus nos chamou para ser. Nessa terça-feira que nós estamos abordando, a primeira coisa que acontece quando Jesus está indo lá para o templo, ele se depara com aquela figueira que não dava frutos. E a lição de Jesus ali é que uma árvore que não dá frutos, ela é inútil. Mas nós não somos assim. Nós queremos ser árvores que dão frutos saborosos para o paladar do nosso Pai. A autoridade de Jesus não é uma situação de imposição, de opressão para o nosso sofrimento. Não é. A autoridade de Jesus, para aqueles que se submetem a Ele, é um conforto. Para os que não se submetem, para eles sim, é dor, é sofrimento. Mas para nós, que nos colocamos aos pés do Senhor para atender as suas orientações, é consolo. É como um pai que usa a sua autoridade para encaminhar o seu filho pelo bom caminho. Eu não sei o dia ou a hora que Jesus vai voltar, mas ele vai reforçar lá no Monte das Oliveiras para os seus discípulos: vocês vão me esperar como virgens prudentes à espera do noivo. Vocês serão como servos fiéis a quem o Senhor confia os seus bens enquanto se ausenta. Coloque os olhos em Jesus, porque o Pai nos chamou para ser como Ele. Se nós fizermos isso, a promessa de Jesus que vem aquecendo o coração dos cristãos já há 2000 anos, vai aquecer o nosso também. De se submeter a Jesus e naquele grande dia, ouvir da boca do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que eu e você podemos ouvir e ver o Pai de braços abertos nos esperando. Para isso, nós vamos precisar ouvir os alertas do nosso Mestre, nos colocar debaixo da autoridade dele e aceitar todas as mudanças que ele exige de nós. Já passou um ano e nós estamos de novo aqui nesse ano. Um evento nacional, cheio de pessoas espirituais. Como era aquela Páscoa lá para os judeus? Como que nós vamos reagir agora aos alertas de Jesus? Ele está nos dizendo: é necessário mudar, e mudar agora, é urgente. Ele tem autoridade para requerer isso de nós. E nós, como discípulos fiéis, vamos nos esforçar para fazer a vontade do nosso Mestre, porque Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Não deixe para mudar na semana que vem. Não deixe para mudar amanhã. Decida mudar hoje. Se no fundo do seu coração há esse desejo, então peça ajuda para Deus. E seja aquilo que Ele te chamou para ser. E eu também vou sempre buscar ser o que Ele me chamou para ser. Jesus disse tantas vezes, né? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então que nós possamos ouvir e ser desse tipo de discípulo, que imita o Mestre e que está sempre pronto para obedecer às suas orientações. Que Deus seja louvado. Se na escuridão da vida tu não sabes pra onde ir, se anda cheio